Eu quero saber agora, que esse quando eu olho, eu falo assim, mano, cadê? Cadê essa mulher? O que aconteceu? Irmã do Vitor Belfort. Caso Priscila Belfort. Esse é um caso que eu queria. Olha, você pra cima. depois, quando você tiver na hora de dormir, liga lá na cena do crime, eu conto o caso inteiro, tá? Mas eu conto tudo que você possa imaginar, tá lá. Tudo tá lá. Só que depois que eu gravei e tá lá na cena do crime, eu descobri uma coisa. O que aconteceu? A pessoa que matou Priscila Belfort, se ela aparecer hoje, Snyder, e confessar, o crime tá prescrito. Não tem mais pena. Tá prescrito. A mãe Mas dela... você acha que ela tá morta? Tá morta. Acho não, é certeza. Morta. É. A Eu dona, achava que ela tava viva. a dona Jovita, que coitada, sofre todos esses anos, sofre, porque ela queria enterrar a filha. Ela sabe que a filha tá A pior morta. coisa pra um pai e pra uma mãe é isso aí. É isso aí. Desaparecimento de um Bom, filho, pô. o que aconteceu, novidade aqui para o podcast? Apareceu uma testemunha que procurou o Ministério Público do Rio e o Ministério Público, essa pessoa conta uma dica de o que poderia ter acontecido com ela. O Ministério Público, mesmo sabendo que o caso é prescrito, abre a investigação novamente. E nesse exato momento está sendo feita uma investigação, porque o Ministério Público quer elucidar o crime. Apareceu um fato novo. Apareceu um fato novo e nós podemos ter em 2025 ainda uma novidade do que aconteceu com Priscila, que está morta. Isso é certeza. Mas como que é a certeza? Porque eu achava que, tipo, ela sumiu. Ninguém fala se tem corpo, se achou. A família ainda procura ela? Como é que é? O Vitor, Não, a família procurou durante 3 anos. A polícia revirou. A fotografia dela foi estampada no Brasil inteiro. Todo mundo conhece Priscila Belfort. Apareceu uma pessoa no Rio Grande que seria ela, mas era uma moça parecida. Ela foi morta e eu imagino que o que aconteceu com ela é próximo do que aconteceu com o Tim Lopes. A questão é a motivação. É isso daí que é o X da questão. Esse que é o problema. Porque o que aconteceu com Priscila Belfort? Primeiro, ela tinha problemas emocionais? Tinha. Ela fazia tratamento com um remédio tarja preta? Fazia. Ela usava droga? Então, a questão das drogas, há o boato, mas a família nunca falou. Mas a família alega que ela tinha problemas emocionais e tomava remédio para controlar. Ela tinha arrumado um emprego na Secretaria de Esportes no centro do Rio. E numa determinada manhã, que era a noite do desaparecimento, ela levantou e não passava bem. E ela não queria ir trabalhar. Dona Jovita falou, não, vou que eu te levo, você não precisa pegar ônibus. Colocou ela no carro e ela chegou até atrasada. Ela foi trabalhar e nesse prédio também trabalhava o namorado dela, que é de uma família rica. O pai, na época, era deputado federal. Bom, ela trabalha até 1h e ela sai para almoçar sozinha, que era estranho, porque ou ela saía com o namorado ou ela saía com alguém da Secretaria de Esportes. Uma testemunha viu ela andando e achou ela com uma fisionomia preocupada. A partir daí ela some, 2010. Ela desaparece. Naquela época tinha poucas câmeras. Não tem uma câmera. Não tem uma câmera. Que filmou ela? Nada. Só que tem um detalhe. A família criou algumas suspeitas. Algumas linhas de investigação. Uma delas é uma suspeição do namorado. O que surgiu de boato, e esse boato voltou agora, é que ela poderia estar grávida. E que ela poderia ter ido fazer um aborto. E que durante o aborto ela poderia ter vindo a falecer e sumiram com o corpo. Ixi. A outra suspeição seria o quê?
uma dívida de drogas em que ela foi cobrada. Porque na época o irmão não era famoso, ela não era uma personalidade. Então a outra linha seria... O Vitor Belfort não era famoso naquela Não, época? naquela época era muito comecinho ainda. Não, ele era. Mas Não era tão Era, depois. ô, cara, como que não? Era o auge dele, mano, na luta. mas não tinha internet, não tinha. Então era uma mais televisão. mais televisão, mas não era como hoje, que você tem tudo na mão. Sim. E aí, o que aconteceu também? A outra possibilidade é ela ter perdido a memória e saiu para o mundo e sumiu. Mas essa linha que ela desapareceu e está aí no mundo, essa linha é uma linha que a polícia Não se sustenta. descarta. O que descarta é que, de alguma maneira, ela foi morta e sumiram com o corpo dela. E o Rio de Janeiro é especialista nisso. Sim. Agora, qual o motivo? Isso ninguém sabe. Mas imagina a mãe, né, mano? A mãe, Não, o então, pai. o pai, a Tipo, mãe, você não cara. sabe onde tá seu Porque filho você se enterrar morto. um filho já é triste demais, Sim. mas você sabe ali o destino que seu filho teve. Agora ela, pode com certeza a mãe tem a mesma impressão que você. Acha que ela tá viva ainda. Ah, É, meu, a vai mãe- achar. A mãe É dela difícil você falar, morreu, não Agora, achei. tem umas coisas que é mal contada nessa história, tá? Que a própria família Belfort não explica, tá? Se você entrar na cena do crime, você vai assistir o caso inteiro, tá? O que aconteceu? Ela sumiu. A família começa a procurar. A família do Belfort alega que o namorado foi na casa dela para saber. E tá lá na casa. Aumenta, o Gabriel, aumenta o microfone dele. Foi um pouco. feito campanha, foi feito um monte de coisa para tentar localizar. A família alega que nessa ida na casa, ele pediu para ver o notebook da Priscila. E deixaram. Aí ele entrou no quarto, mexeu no notebook e foi embora. O outro dia foram olhar o notebook e a família alega que sumiu as coisas do notebook. Mas eu só tenho essa notícia. A polícia não falou nisso. E a família não falou se pegou o notebook e levou para a polícia. Porque quando você tem um celular, quando você tem um computador e uma pessoa envolvida em crime, você tem que levar para a perícia da polícia escanear tudo aquilo. A polícia consegue descobrir até materiais deletados. Com certeza. Foi o que aconteceu no caso Vitória agora. Sim. Então essa história não ficou bem casada, porque eles contaram isso, e a minha pergunta é, se eu encontrasse com a dona Jovita, por que não levaram o notebook para a polícia? E se levaram, qual foi a conclusão da perícia? Então tem alguns pontos que a gente não conseguiu achar no inquérito essas coisas. E ficou um caso nebuloso, um caso muito triste, mas foi reaberto.